at 5 o'clock, they take me to the gallows pole. The sands of time for me are running low. Olá, tudo bem? Olha, essa peça que nós acabamos de ouvir vem a ser um rock de heavy metal. Ela é da banda de Iron Maiden. Iron Maiden escreveu ela em 1986. A letra dela é muito linda, ela é maravilhosa. Ela foi inspirada num livro que fala de uma história a respeito de A Espera de um Milagre. Essa música foi considerada uma peça de clássico lírico e uma das mais bonitas que nós temos dos últimos tempos. A letra dela fala a respeito de um rapaz que se encontra num calabouço frio, numa prisão, e está condenado à morte. E ali ele questiona o porquê que Deus não vem livrá-lo daquela situação, né? E ele afirma, eu não fui digno da vida. E à medida que o sino bate, está se aproximando a hora da morte dele, né? Eu, estudando essa peça, eu achei ela assim uma peça atípica na música do rock. Ela é atípica por quê? Porque o rock ele é conhecido pela sua desestrutura. O rock ele não é estruturado, ele também não obedece uma métrica de composição. Ele tem muita alternância de compasso, porque ele é uma fusão do blue jazz junto com o clássico. Ele não tem uma identidade própria. E o que acontece? Ele é desestruturado, ele muda muito de compasso dentro da própria partitura. São partituras longas, 7, 8 páginas, e tem alternância de compasso. Eu achei essa peça especificamente, eu achei ela atípica, diferente das outras. Eu estudei no teclado. Eu coloquei ela na pauta no pentagrama do teclado, no clave de sol e clave de fá, que não é o padrão. O padrão do rock é a guitarra. Mas essa peça eu achei ela estruturada. Eu achei ela com uma ordem. Talvez também pela qualidade da letra. A letra também é muito boa. Ela tem uma qualidade de letra boa, porque ela tem uma introdução, ela tem o corpo, a conclusão. Então, na partitura de teclado, eu achei ela muito boa, achei ela organizada. O rock, ele nasceu nos anos 60, nos anos 70, ele nasceu na Inglaterra, em Londres, né? Conforme eu disse para vocês. Ele é uma fusão do blue jazz, porque ele tem muita síncopa, que são os tempos quebrados, e junto com o clássico, né? Por quê? Porque na época o que tinha de tradição na música era o erudito e o barroco. Então o clássico, o rock, ele veio nascer desse estudo antigo, do erudito e do barroco. Então ele sofreu muita crítica pelos críticos de música na época, por essa falta de estrutura própria, né? Ele precisava conquistar um espaço na sociedade, então ele sofreu muita discriminação e muito preconceito. Então é comum você ver nas peças de rock algumas alternâncias dentro da melodia, alguns trechos do erudito, como por exemplo La Bartók, o Stravinsky, Mozart, Bach. Você vê que Bach é tão antigo que Bach, as peças de Bach, quando fez as músicas, não tinha nem piano, né? Era usado um instrumento que representava o piano, nem o piano não tinha existido naquela época. Então você vê que o roqueiro ele pegou um pouco dessas peças e colocou no rock, né? E usava a técnica que eles tinham na época,
né? O rock, ele nasceu nos anos 60, nos anos 70. As bandas de rock, você vai verificar que tem o rock progressivo, veio o rock progressivo. Depois dos anos 70, mais ou menos, veio o rock progressivo psicodélico, que foi mais assim, nasceu o rock psicodélico, nasceu no festival de Woodstock. Por quê? O que era típico, o que era padrão do rock? Além de ele ser desorganizado, era a síncopa, a alternância de compasso, o uso de guitarra e o uso de sintetizador e o uso da bateria. No rock psicodélico você vai encontrar alguns instrumentos que você não encontra no progressivo, como por exemplo a flauta. Foi acrescentado alguns instrumentos, alguns eram da Índia. Então você não encontra no progressivo, você vai encontrar no psicodélico. Nos estudos dos anos 60, dos roqueiros dos anos 60, dos anos 70, são muitos, eu encontrei mais de 54, mas nós temos algumas bandas que são muito conhecidas, como Genesis, Pink Floyd, Soft Machine, The Animal, que são as bandas mais antigas, né? E hoje em dia, o que predomina demais, assim, de melhor qualidade que nós temos no rock, que seria o rock progressivo, é o rock de Iron Maiden. É o rock que mais, a melhor banda que nós temos, né? Porque é uma banda, a melhor banda de qualidade, né? De instrumento, de harmonia e de vocal. E as letras também de Iron Maiden são muito excelentes, porque são letras que são letras filosóficas, que leva a pessoa a refletir a respeito da sua própria vida, né? Então, conforme eu disse para vocês, foi difícil a história do rock. Foi difícil ele se perpetuar na sociedade. Ele sofreu muita rejeição na época, né? Porque ele veio a ser uma revolução da época de comportamento. Ele alterou o comportamento social, né? Porque ele veio de uma revolução interna, como se fosse uma metamorfose. O que a psicologia fala, dá o nome de uma catarse, né? É um questionamento interno, né, por parte do roqueiro, um questionamento interno e uma metamorfose que causa aquela transformação que vem, aquela crise existencial por dentro e se tornou um comportamento, né, que nós temos. Então hoje em dia já é mais fácil, você já vê o rock com outros olhos, né? Você pode estudar, conforme eu disse, como sendo uma obra de arte, tá? Então esse é meu estudo para você, ok?